Olá, me chamo Humberto Júnior, sou psicólogo clínico, psicanalista lacaniano, supervisor e escritor. E esse é o podcast Alô Lacan, um podcast para tratar, comentar e criticar o lacanismo contemporâneo, a prática psicanalítica e não só. Oi, voltei. Estou aqui depois de quase 19 episódios. Voltei a falar sozinho aqui no meu podcast. Depois de muito tempo com convidados nessas semanas todas, desde o ano passado. Nesse projeto que eu idealizei com muito gosto, com muita disposição e que está chegando ao fim. Mas que não se desesperem, tem um novo projeto vindo aí, está no forno. E em breve vou ter o prazer de compartilhar com vocês. Quero aproveitar para iniciar dizendo que vocês não têm noção o quanto é difícil trabalhar, talvez tenham, trabalhar com pessoas, mas se essas pessoas forem da psicanálise, tem um problema 2 vezes mais. O quanto é difícil trabalhar com psicanalista, minha gente. A questão de agenda, porque na psicanálise tem muita gente importante, né? Então, a maioria não aceitaram. Muitas pessoas, acho que eu fiz convite para uns 50 episódios, tanto de gente que eu convidei. Mas a maioria não podia, alguns estavam cansados, outros indisponíveis, outros não tinham agenda, outros eu tinha que ficar correndo atrás como se fosse dinheiro. E não dá, né? Não tenho agenda também para isso tudo. Mas, assim, os que compareceram nesse projeto todo foram muito excelentes em como se posicionaram, em como estiveram aqui, em como compareceram. Então, eu já aproveito esse episódio penúltimo para agradecer a todas as pessoas que compareceram, os convidados queridos, pessoas que eu tenho um apreço, como compareceram no meu podcast. Eu lhes sou muito grato. E também grato a vocês que escutaram o podcast até aqui, que estão aqui comigo nesse penúltimo episódio. E eu decidi fazer um trocadilho com o tema desse episódio, né? Vocês vão ver que eu sou muito prolixo. Meus amigos dizem que eu deliro quando eu tô falando assim, sem um norte. Então, aproveitem e fiquem aqui comigo para delirar também. E eu nomeei esse episódio como psicanalista desviado. Justamente para falar das minhas viadices. Para quem não sabe, eu sou um homem gay. Hoje vivo não 100% em paz com a minha sexualidade, mas inicialmente não foi um processo fácil. E aqui eu quero aproveitar, né, para deixar um pouco a ideia desse episódio como psicanalista desviado, até porque eu não compareço no setting analítico com os meus pacientes como um homem gay. Eu compareço, acima de tudo, como objeto, fazendo semblante de objeto. Mas, inevitavelmente, em muitos processos, em muitos trabalhos de análise, essa parte de mim ela é convocada a estar na escuta atenta desse sujeito que me fala. Eu lembro de diversas vezes pessoas que me procuraram porque, eu procurei você porque eu sei que você é gay e eu acho que você vai me entender. É isso que Lacan chama de significante qualquer da transferência. Outros que deixaram o tratamento quando se depararam que eu era gay, quando perceberam que eu tinha traços ora afeminados, ora não, e que deixaram o tratamento por essa razão. A maioria deles eram bolsonaristas, tá? Só um parêntese aqui. Mas, primeiro que eu acho que vale a pena voltar a Freud, quando Freud falou, né, nos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, do insuportável da sexualidade humana. Quando ele escreveu a uma mãe que estava desesperada por causa que seu filho era homossexual, quando ele chamou os homossexuais de... não foi pervertidos, me foge agora a palavra com que ele chamou os homossexuais da época. Isso depois é reconsiderado e tinha um contexto ao qual ele usou essa expressão na época. Hoje eu decido falar sobre isso assim abertamente porque eu falo num contraponto. Primeiro da minha função enquanto psicanalista, que não é uma função neutra. Então, eu não trabalho com cura gay,
porque eu não acredito nisso. Eu lembro que, em dado momento da minha vida, me deparei com uma colega angustiada numa supervisão em específico, porque a mãe de um paciente adolescente a procurou em busca da cura gay. E ela, estupidamente, queria trabalhar com aquele significante da mãe. E isso foi algo que também já me ocorreu e prontamente eu disse que não acreditava nisso. Não existe isso de cura gay, não existe isso de mudar, né? Eu não acredito nisso no nascer. Eu nasci isso, eu nasci aquilo. Eu acho que isso é um processo de construção. Nós vamos nos construindo à medida daquilo que a gente percebe dentro de nós. Eu acho que se a gente diz que nasceu assim, isso é uma opinião minha, tá? Se a gente diz que nasceu assim, a gente impõe a nós mesmos um determinismo que é escravista. E eu vejo na comunidade LGBT e as tantas outras letras que acompanham essa sigla, isso que é visto como uma condenação. Hoje, ser gay é uma condenação, né? Parece ser uma condenação, quando na verdade não é. Eu costumo dizer e brincar com os meus amigos que se eu tivesse a oportunidade de escolher nascer novamente, eu nasceria gay. Até porque hoje eu vivo, não é em paz, né? Eu diria assim, vivo em paz com a minha sexualidade, mas eu não vivo, né? Eu acho que ninguém vive em paz com a sexualidade. Hoje eu vivo de uma forma possível com a forma como eu me oriento sexualmente. E é como um homem gay, que gosta de outros homens. Mas o quanto isso é angustiante, principalmente na adolescência, eu lembro dos meus momentos. Eu lembro que eu coloquei a religião no lugar para tentar tamponar a sexualidade. Na minha análise, obviamente, eu precisei voltar a muitos momentos da minha infância. E entre tantos momentos que eu voltei à minha infância e a momentos da minha infância, eu fui me deparando que desde tenra idade eu me percebi desejando homens na rua que passavam. Eu assistia novelas para ver os caras sem camisas. Eu desejava ver um homem sem roupa. Então, desde muito cedo, eu me deparei com o real da sexualidade. E eu lembro que na adolescência, quando isso se tornou mais insuportável, e a família, né, hora ou outra, tinha censuras. Como toda família, ou como a maioria das famílias que tem um gay, uma lésbica, ou alguém que está num outro caminho que não é o heteronormativo, tem as censuras. Ó, cuidado, que menino não seja de perna cruzada, menino não pode gostar de rosa, menino não pode brincar com meninas. E para o inferno, talvez da minha mãe, da minha família, a maioria das pessoas que me rodeavam na infância eram todas mulheres. Então o referencial que eu tinha era de mulheres. Na adolescência, quando eu me deparei com o insuportável da minha sexualidade, com o estar inclinado, me perceber com desejos por outros homens, a religião foi uma saída para aquele instante. Eu mergulhei na religião, eu era católico, eu era extremamente fanático, mas eu buscava na religião, para quem é católico talvez saiba do que eu estou falando, tinha um tema na religião que se chamava cura interior, mais especificamente na época da renovação carismática. E esse tema, né, era um tema trabalhado com orações, com palavras, com a própria Bíblia. E esse processo de cura interior era um processo de cura dos traumas que me levaram a ser e a fazer o que eu fazia e como eu era naquele momento. Então, inevitavelmente, era um processo de cura gay. Em algum momento na religião, foi dito que eu tinha um demônio que eu trazia da minha linhagem de família. E hoje eu entendo que esse demônio era o fato de eu ser gay. Para aquele momento foi muito devastador. Era como que uma sentença determinada que eu tinha um demônio e precisava ser exorcizado. Só que aí, nesse meio tempo, eu encontrei a psicanálise. Nesse tema da cura interior, a cura interior trazia muito da psicanálise no sentido do inconsciente. O inconsciente é isso que se esconde nas profundezas. E aí foi quando eu fui conhecendo a psicanálise de Freud, ainda na religião. E eu estudava muito sobre cura interior, eu estudava muito sobre traumas, sobre inconsciente, para a religião, obviamente. E eu acredito que foi essa experiência de tentar curar em mim
algo que era incurável, porque não era dessa ordem, que eu cheguei até a psicanálise. Por isso que o tema desse episódio é um psicanalista desviado. E esqueci até de dizer no início, porque eu comecei o episódio sem muitas formalidades. Eu não estou aqui como psicanalista, obviamente. Eu estou aqui como analisante, como um homem gay, como alguém que está aqui para compartilhar a própria vida. Então, não leia isso em termos muito categóricos, porque senão vou ser queimado na fogueira da Inquisição. Mas, voltando, como eu dizia sobre... Eu encontrei a psicanálise justamente nessa tentativa de curar, de desenvergar algo que em mim era inclinado, né, nos termos da religião, a algo que não era abençoado por Deus, que era ser gay. Cara, e eu lembro disso assim com muita veemência. O quanto era sacrificante para mim saber que aquilo que se escondia dentro de mim, que aparecia nos meus sonhos, não aparecia no dia, na consciência, mas aparecia nos sonhos. Eu lembro que eu tinha sonhos, muitos sonhos eróticos, e logo depois eu corria para confessar. Então, acreditar que isso em mim era condenatório, era o suficiente para ir para o inferno, para não ser abençoado, era muito sacrificante. Era da ordem de uma dor interior que é quase inenarrável. E aí foi quando eu conheci, de fato, a psicanálise. Eu entrei na faculdade de psicologia e nos primeiros períodos eu já comecei minha análise pessoal. E até mesmo na minha análise, eu acho que eu levei uns 2 anos de análise para, em análise, conseguir dizer para mim mesmo que eu gostava de me relacionar com homens, que eu gostava do sexo masculino como parceiro. Foi quando eu tive a minha primeira experiência de amar um homem. Foi dentro da minha experiência de análise. Mas até chegar ao divã da minha primeira analista, foi todo assim, transplantando buracos para tentar suportar o insuportável da minha sexualidade. E o quanto hoje, primeiro que esse episódio aqui está sendo um ato de emancipação. Eu estou falando publicamente disso aqui a primeira vez. Então tenha muita delicadeza com o que eu estou lhes dizendo, tá bom? Mas o quanto foi difícil chegar nesse momento de dizer para mim mesmo que eu era gay, que eu sou gay. E uma vez eu vi uma frase da Vera Iaconelli, que estou citando assim, descontextualizado, mas ela dizia algo do tipo que as mães, os pais, corrigem os filhos com dureza para esconder algo que escapa. Né? Ela dizia isso no outro contexto, mas eu trago para falar da sexualidade. O quanto nós, homens gays, mulheres lésbicas, principalmente os gays, que eu não falo em nome de todos, porque aqui eu não represento todos, discordo de muitos pensamentos, mas falo em nome de alguns. O quanto nós, homens gays, somos violentados pelo discurso da religião, principalmente, mas o discurso que nossos pais muitas vezes usam para justificar e dizer que aquilo que nós fazemos, que aquilo que nós somos, é errado e é pecado e é o suficiente para ser condenado ao inferno. Tenho amigos, né, que viveram boa parte da vida aterrorizados com a ideia de céu e de inferno. Eu costumo brincar que se tirar Deus das nossas vidas, né, desse discurso social, se tirar Deus, o céu e o inferno do discurso social, fica só a nossa putaria. Porque foi isso que Freud veio trazer com a sua psicanálise. Que no fundo, todos nós desejamos, estamos inclinados, temos fantasias, pensamentos, sonhos noturnos, com alguma coisa fetichizante. O homem casado com uma mulher, família tradicional brasileira, que transa com a mulher, mas que só goza com outro homem, mas que condena abertamente, que corrige o filho, que começa a mostrar trejeitos em casa. Então, não à toa, Freud vai dizer, no mal-estar da civilização, mas melhor ainda, digo, em Psicologia das Massas de Análise do Eu, que a sociedade é hipócrita e precisa disso para se sustentar. E o quanto é hipócrita esse discurso de que nós vamos para o inferno porque nós somos gays. O quanto é martirizante, o quanto é arrebatador esse discurso de não se vai para o inferno. A Bíblia diz isso aqui, um homem não pode deitar com outro homem. E aí isso a família compra, a família sem nenhuma instrução,
de ciência, de mundo, de nada, vive numa bolha e condena a pessoa, o homem, a menina, que começa a apresentar trejeitos, que começa a apresentar gosto por pessoas do mesmo sexo. E aí, eu acho que eu uso esse episódio para dizer assim, o que eu digo no meu livro, Lapsos Neuróticos, a psicanálise me salvou. Não a psicanálise instituição, mas a minha análise pessoal. Me salvou de tantas vezes que eu estava para morrer, de tanta angústia, porque eu sonhava, porque eu desejava estar com outro homem, amando outro homem, e aí a psicanálise veio e me deu voz. Eu lembro que no consultório da minha primeira analista foi onde eu fiz minhas primeiras confissões, que eu sonhava em ser feliz e amar outro homem e ser também amado por ele. E nesse sentido, a minha análise me salvou. Certamente eu teria encontrado outras saídas, ou não. Estaria, talvez, eu não sei nem como estaria hoje, dentro desse contexto que eu lhes digo, mas que certamente eu estaria, em dada medida, bem longe disso que hoje eu considero um caminho, um itinerário guiado pelo meu desejo. Então, a psicanálise, a minha análise pessoal, ela operou e opera ainda em mim as condições de poder existir enquanto tal, de poder conviver com a minha sexualidade sem tantos atritos, porque o outro já me impõe atritos que eu interpreto como ao ponto de não vou viver, não vou assumir, não vou me relacionar. Eu lembro disso inúmeras vezes que eu escondia de mim, principalmente, mas também dos outros, que eu estava me envolvendo com outro homem. O quanto foi difícil dizer para minha família, era uma necessidade que eu tinha, que eu gostava de homens para que eles não soubessem pela boca de terceiro. E o quanto isso é violento, porque aqui eu não quero fazer um contraponto, mas o hétero, né, o heteronormativo, ele não precisa fazer essa legitimação. Ele não precisa ser legitimado, ele só faz. Ele só vai lá e come, como os machistas dizem. Pega uma negra e pega duas e pega três, e isso é bonito para os pais. Para o pai, para a mãe. Ah, meu filho é pegador, meu filho é raparigueiro. E aí a grande decepção da vida de um homem machista é um filho viado. E o quanto isso é cruel, né, na cabeça da maioria de nós, assim, que somos, né, somos gays. Então, para dizer, né, que isso não faz diferença na minha escuta, não é porque eu sou gay que eu estou apto a escutar homens gays, mulheres lésbicas. Não é por isso que eu vou entender pessoas que são gays e lésbicas. Não é por isso. É porque como psicanalista a escuta ela independe. Eu estou ali para escutar o sujeito do inconsciente. E o sujeito do inconsciente ele não é marcado por uma genitália. Ele é atravessado pelo discurso da sexuação. Que aí eu me valho da taburossexuação do Lacan, que eu amo, sou apaixonado por esse matema lacaniano, que ele utiliza para falar do discurso da posição discursiva masculina e feminina, que nada tem a ver com binarismo, mas tem a ver com uma posição fálica e não fálica. E fálico e não fálico não tem a ver com pênis, com pau. Tem a ver com um objeto que represente, que signifique algo do poder e da falta. Então, ser gay ou não muda em nada na minha clínica, no sentido de ser mais acolhedor ou menos acolhedor. Pelo menos na minha experiência. E não deveria influenciar a maioria de nós. Isso não é um predisposto para só acolher pessoas da comunidade LGBT, mas que, enquanto psicanalista na polis, de lutar por uma causa, de ser contra as barbáries do bolsonarismo, os absurdos proferidos em nome de Deus, de ser contra isso e de lutar por uma causa que eu acredito que é a existência de nós, homens gays, mulheres lésbicas, pessoas trans e tantas outras formas de existir no mundo enquanto sujeito da sexuação. Então esse episódio foi mais para eu poder dizer para vocês. Esse episódio é um ato de emancipação, um ato analítico. Acho que vou mandar para o meu analista. Não vai significar muita coisa se eu não disser, mas significa o ato de enviar, né? Mas é isso. Eu espero que esse episódio sirva de alguma coisa, que eu não seja apedrejado.
para dizer para vocês que eu tenho muito orgulho do tanto que a psicanálise me serviu para me tornar quem hoje eu sou e para me dar a possibilidade de continuar me tornando. Por meio da minha análise pessoal, hoje eu tenho muita liberdade para dizer que tenho muito orgulho pra caramba de ser um homem gay, de hoje me relacionar e amar outros homens, e também ser amado, também saber respeitar o outro como ele é, como ele existe no mundo. E eu acho que a psicanálise, o ofício psicanalítico, é um ofício que nos ensina sobre a alteridade, de que não importa quem você é, não importa de onde você está, importa mais como você escuta. Então, o ofício psicanalítico me ensina sobre a alteridade, de dar ao outro a oportunidade de ser quem ele é, na escuta e no fazer clínico. Então, acho que é isso. Me contem se vocês gostaram. É um desafio, tá? Mas a gente se encontra no último episódio do meu podcast, Alô Lacan, na próxima semana. Um beijo pra vocês. Se você gostou desse episódio, siga-me aqui nessa plataforma para receber a notificação dos novos episódios e também me siga no Instagram, @HumbertoJuniorPsi, e também meu canal no YouTube. Curta, comente e compartilhe. Um abraço.